realmente, alguns acontecimentos eles estouram e ganham manchetes, ganham importância aí do nada, né? E é o caso dessa história da rebelião do Grupo Wagner. Ninguém, acho que, ou boa parte das pessoas não sabia do que se tratava o Grupo Wagner até a última sexta-feira, o último sábado, quando a bomba estourou lá na Rússia, com o perdão do trocadilho em meio à guerra. Valeu todo mundo que está participando, mandando mensagem. Vamos então para esse primeiro tópico aí. O Thiagão já colocou o GC pra gente com as hashtags Rússia e Wagner. Como Putin está lidando com a rebelião de um grupo paramilitar mercenário lá na Rússia, lá em Moscou. Eu vou apresentar para vocês as primeiras informações brevemente aqui. Se o Thiagão quiser até colocar a fotinho do Putin aí para ilustrar. Tudo aconteceu em mais ou menos 24 horas ali de sexta para sábado. É lógico, a repercussão ela se estende por domingo, por hoje, segunda-feira. Mas o Putin enfrentou aquilo que muitos analistas consideram o maior desafio à sua autoridade à frente da Rússia nessas 2 décadas, nessas mais de 2 décadas que o Putin é o presidente, já foi primeiro-ministro, enfim, que ele está à frente da Rússia. E aí, um grande questionamento, né? O que é o Grupo Wagner? A gente vai tentar explicar para vocês por meio do Twitter ali, por alguns tweets que resumem um pouco essa história. Trata-se de um grupo paramilitar, como vocês viram ali no GC, formado em 2015, 2014 ali por mercenários, naquelas primeiras invasões russas à Ucrânia. Quase 10 anos, né? Se passaram. E na época eram dezenas, centenas de homens e hoje são dezenas de milhares. Então é um grupo que hoje ficou muito grande, um grupo muito forte, com muita gente, e é um grupo alimentado pelo governo russo, ainda que o governo russo oficialmente sempre tenha negado a relação com esse grupo. Ele entra em guerras civis, geralmente, prestando serviços para o governo russo, seja em situações em que a Rússia não consegue sozinha ou não quer se meter oficialmente, e aí esses conflitos são no leste europeu, no Oriente Médio, na África, na Venezuela, nos mais diversos lugares do planeta. E aí, o grupo em si, o Grupo Wagner, eles têm um interesse, eles são mercenários, eles têm, acima de tudo, interesse comercial, de negócios, quando eles vão atacar algum lugar, entrar em algum conflito, em guerra civil, né? E aí os interesses são os mais variados. Na África, por exemplo, há um interesse muito forte na mineração, nos lugares em que eles atuam, construção civil, petróleo, quando eles atuaram na Venezuela, por exemplo. E esses grupos recebem as mais diversas acusações. A gente vai falar já no primeiro tweet sobre isso, porque muita gente pode pensar, entrou em conflito com o governo do Putin aí, em meio a essa guerra da Rússia com a Ucrânia, então será que esse grupo Wagner é bom? É um grupo do bem, assim, de pessoas boazinhas? Não, não é. E o primeiro tweet que eu vou colocar na tela para vocês já ilustra um pouco isso, contando a história do fundador desse grupo Wagner, que chama Utkin, Dmitry Utkin. Ele estava nas forças especiais e lutou na Chechênia. É um nazista declarado, seu apelido é Wagner. Daí o nome do grupo Wagner. E esse nome Wagner e o apelido dele é em referência a Richard Wagner, o compositor favorito do Hitler. Então olha o nível que chega. Então não se trata de um grupo bonzinho, por mais que você possa considerar aí, a Rússia hoje é a inimiga número 1, não sei do que, e aí o grupo Wagner surge como uma rebelião à Rússia, pode parecer que é uma parada boa, mas não é também. E aí aqui é a imagem do fundador, ele tem tatuagens que fazem referência a símbolos nazistas. Esse é o fundador do grupo Wagner. Aí aqui já tem algumas notícias do sábado pela manhã, quando houve realmente o receio do mundo todo de que Moscou entraria em conflito. Essa era a expectativa na manhã do sábado. O pau vai cantar, pelo jeito, escreveu o jornalista Guga Noblat. O grupo Wagner diz ter derrubado um helicóptero russo, segundo a Reuters. E de acordo com a CNN de Portugal, o grupo de mercenários diz que Putin fez a escolha errada e sofrerá as consequências. Estão a caminho de Moscou para trocar o presidente. Esse era o cenário no sábado pela manhã. O grupo Wagner acusa os militares da Rússia de terem atacado bases do grupo Wagner ao longo da sexta-feira. E aí isso teria motivado essa rebelião, esse motim desse grupo paramilitar contra o Putin. Aí, aqui já a gente tem exemplo de um vídeo que representa aí uma das cenas de guerra que foram travadas nas regiões próximas a Moscou por conta dessa movimentação, dessa ameaça do grupo Wagner de chegar até a capital russa. Imagens de uma explosão ali num dos acessos à capital russa. Explosão essa que dificultaria o acesso dos paramilitares à capital. Isso tudo no sábado agora. Essas imagens sendo transmitidas quase que em tempo real
nas redes sociais. E aí, ao fim do dia, ao fim de sábado ali, começo de domingo, a gente tem a confirmação de que o Grupo Wagner recuou. Esse tweet aí da Globo News, o líder do Grupo Wagner, Prigozhin, ordenou que seus mercenários voltem para as bases do grupo paramilitar, recuando do avanço a Moscou, capital da Rússia. Segundo ele, para evitar derramamento de sangue. E no meio do caminho a gente teve uma declaração do Putin, subindo o tom de voz, especificamente contra o Prigozhin, que é um aliado do Putin, um amigo, foi por muito tempo um amigo pessoal e consequentemente um aliado político e econômico do Putin, do governo russo nas últimas décadas, até virar, conforme foi virando, o líder do Grupo Wagner. E aí o Putin deu esse discurso aqui, apontando a traição do Grupo Wagner. A gente vai dar play, tem a legendinha em português, vai aparecer aqui. Ações que dividem nossa união são uma traição ao nosso povo. Essa traição é uma facada nas costas. E aí esse vídeo traz um recorte de uma entrevista do passado aí do Putin, em que ele diz que traição ele não perdoa. E aí a declaração dele de sábado dizendo que o Grupo Wagner, na visão dele, traiu sua confiança ali. Hoje, segunda-feira, os principais portais de notícia... Não era nem essa matéria que eu ia abrir. Era essa daqui, ó. Não. Enfim, essa daqui também é importante, mas o que eu ia falar é essa daqui. A Rússia suspendeu, uma notícia da agência de notícias AFP, a Rússia suspendeu nessa segunda-feira as medidas de segurança instauradas em Moscou durante a rebelião do grupo paramilitar Wagner, em uma tentativa de retomar a normalidade após uma crise sem precedentes que enfraqueceu a imagem de Putin. Então, há uma tentativa hoje, a partir de segunda-feira, de realmente passar a imagem ali que está tudo tranquilo em Moscou. Mas não está tudo tranquilo, é considerado pelos analistas o momento de maior, não digo tensão, porque a Rússia está numa guerra, né? Isso por si só é uma tensão, mas realmente do Putin ter se sentido desacatado, desafiado internamente ao longo dessas 2 décadas aí do governo russo. E aí, na visão da Ucrânia, que está nessa guerra de mais de um ano com a Rússia, esse episódio evidenciou uma fragilidade do governo russo, essa fala do Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Vocês estão vendo aí o tweet da revista Exame. Zelensky afirma que a fragilidade da Rússia é evidente após rebelião do Grupo Wagner. Então, a tendência é que muita coisa ainda se desenrole. No momento, teoricamente, o Prigozhin, líder do Grupo Wagner, ele foi perdoado pelo governo russo, oficialmente. Ele está em exílio em Bielorrússia. Então, teoricamente, acabou o conflito. Mas aí há uma apuração ali de jornalistas russos e um indicativo com esse discurso do Putin de que não vai ser um perdão tão tranquilo assim. Então, a tendência é que a gente tenha novas notícias aí sobre o caso e o que vai acontecer ou não aí com o Prigozhin, o atual líder do Grupo Wagner.